Olá, me chamo César Santana, sou contador da FAPEU e coordenador nacional do Colégio de Contadores do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior, CONFIES. Esta aula tem como tema a contabilidade aplicada nas fundações de apoio às instituições de ensino superior. Esse tema será apresentado em 3 módulos. No primeiro módulo, tratarei sobre o que é uma fundação de apoio. Em seguida, sobre o plano de contas aplicado às fundações de apoio. No segundo módulo, tratarei sobre os bens e materiais permanentes adquiridos pelas fundações de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão. E, na sequência, falarei sobre a concessão de empréstimo pelas fundações de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão. No terceiro módulo, tratarei das fundações de apoio sob a ótica do Ministério Público. E, em seguida, farei algumas recomendações aos stakeholders das fundações de apoio. O que é uma fundação de apoio? É uma entidade com personalidade jurídica de direito privado, instituída em conformidade com os incisos 1 ao 9 do artigo 62 do Código Civil, velada pelo Ministério Público Estadual e credenciada pelo MEC e MCTIC. Tem por finalidade apoiar as instituições de ensino superior, de pesquisa científica e tecnológica, na gestão de seus projetos de ensino, pesquisa e extensão, e desenvolvimento institucional conforme legislação vigente. É amparada pela Lei 8.958 de 1994 e regulada pelo Decreto 7.423 de 2010 e pela Portaria Interministerial 191/2012 do MEC MCTI. Passamos a tratar agora sobre o plano de contas aplicado nas fundações de apoio. O plano de contas é uma ferramenta indispensável em qualquer organização. Deve ser elaborado visando atender às necessidades de cada fundação sem perder o foco às normas e sua estrutura e hierarquia das contas contábeis. O plano de contas reúne um elenco de contas de forma organizada e hierárquica. Ele é o guia para os registros dos fatos contábeis. É o pilar que sustenta as principais demonstrações contábeis. Embora o plano de contas possa ser ajustado às necessidades e a cada tipo de entidade, deve sempre respeitar as normas internacionais de contabilidade, IFRS, e as demais normas do Conselho Federal de Contabilidade. A Resolução 1409 de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprova a Interpretação Técnica Geral 2002 R1, juntamente com as normas brasileiras de contabilidade, NBC e TG1000, surge para padronizar o plano de contas e, consequentemente, as demonstrações contábeis das organizações do terceiro setor. A referida resolução traz alguns pontos importantes. As receitas e as despesas devem ser reconhecidas respeitando-se o regime contábil de competência. Os registros contábeis devem evidenciar as contas de receitas e despesas com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades. As receitas decorrentes da Fundação, contribuição, convênios, parceria, auxílios e subvenções, por meio de convênios, editais, contratos, termos de parcerias e outros instrumentos para aplicação específica, diante constituição ou não de fundos e as respectivas despesas, devem ser registradas em contas próprias, inclusive as patrimoniais, segregadas das demais. A entidade sem finalidade de lucros deve constituir provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre os créditos a receber, com base em estimativa dos prováveis valores de realização e baixar os valores prescritos, incobráveis
anistiados, o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao patrimônio social. O superávit, parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do patrimônio líquido. Os registros contábeis devem ser segregados de forma que permitam a apuração das informações para a prestação de contas exigidas por entidades governamentais, portadores, reguladores e usuários em geral. A dotação inicial disponibilizada pelo instituidor, fundador, em ativo monetário ou não monetário, no caso das fundações, é considerada doação patrimonial e reconhecida em conta do patrimônio social, integrante do patrimônio líquido. O trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo valor justo na prestação do serviço, como se tivesse ocorrido o recurso financeiro. Aplica-se aos ativos não monetários a seção 27 da NBC-TG 1000, que trata da redução do valor recuperável de ativos, e a NBC-TG 01, quando aplicável. O teste de impairment. Na adoção inicial desta resolução e da NBC-TG 1000 e das normas completas, IFRS completas, a entidade poderá adotar os procedimentos pelo custo atribuído, chamado Limit Cost, que trata a ITG 10. Quanto à elaboração das demonstrações das fundações de apoio, destaco 5 peças contábeis obrigatórias que devem ser elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros, que são balanço patrimonial, a demonstração do resultado do período, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, conforme previstos na NBC-TG 26 ou na seção 3 da NBC-TG 1000, quando aplicável. No balanço patrimonial, a denominação da conta capital deve ser substituída por patrimônio social, integrante do grupo patrimônio líquido. No balanço patrimonial e nas demais demonstrações contábeis, as palavras lucro ou prejuízo devem ser substituídas por superávit ou déficit do período. Na demonstração do resultado do período, devem ser destacadas as informações de gratuidades concedidas, os serviços voluntários obtidos e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade. Sem prejuízo das informações econômicas divulgadas nas demonstrações contábeis, a entidade pode controlar em conta de compensação transações referentes às isenções, gratuidades e outras informações para melhor evidenciação contábil. Uma das formas de divulgação para as informações contábeis são as notas explicativas. Elas devem conter, pelo menos, as seguintes informações: o contexto operacional da entidade, incluindo a natureza social e econômica e os objetivos sociais da fundação, os critérios de apuração da receita e da despesa, especialmente com gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação de recursos. A renúncia fiscal relacionada com a atividade deve ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se devida fosse a obrigação. Esclareço que essa obrigação foi alterada com o advento da ITG 2002-R1, item 27, passando a exigir apenas a relação dos tributos objeto de renúncia fiscal, ou seja, não precisando mais evidenciar nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse. As subvenções recebidas pela entidade na aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes dessas subvenções, os recursos de aplicações restrita e as responsabilidades decorrentes de tais recursos, os recursos sujeitos à restrição ou vinculação por parte do doador, eventos subsequentes à data do encerramento do exercício que tem ou posso vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira
e os resultados futuros da entidade, as taxas de juros, as datas de vencimentos e as garantias das obrigações a longo prazo, informações sobre os seguros contratados para veículos, bolsistas, seletistas, prédio e bens da administração, os critérios e procedimentos de registro contábil de depreciação, amortização, exaustão do ativo imobilizado, devendo ser observado a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil, segregar os atendimentos com recursos próprios dos demais atendimentos realizados pela entidade. Todas as gratuidades praticadas devem ser registradas de forma segregada, destacando aquelas que devem ser utilizadas na prestação de contas dos órgãos governamentais, apresentando dados quantitativos, ou seja, valores de benefícios, número de atendidos, o número de atendimentos, bolsistas, com valores e percentuais representativos. A entidade deve demonstrar, comparativamente, o custo e o valor reconhecido quando este valor não cobrir os custos dos serviços prestados. A exemplo da DOA. Chegamos ao final do primeiro módulo. Convido a todos que acompanhem o segundo módulo disponível na TV Confies. Um abraço e até lá.